Olá, estamos chegando com mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Um conexão especial com os pré-candidatos a prefeito municipal de Taubaté. E você acompanha o nosso programa através dos canais 98 analógico, 17 digital da NET. Também através do nosso site tv.câmarataubaté.sp.gov.br. Hoje, participando conosco, aqui na nossa bancada, mais uma vez, a vereadora professora Poliana Gama. Já recebemos aqui o pré-candidato do PT, Isaac do Carmo, e também do PMDB, Adair Loredo. E hoje é a vez da vereadora professora Poliana Gama. Prazer recebê-la aqui mais uma vez na bancada da TV Câmara, vereadora. Prazer é nosso. Primeira vez agora como pré-candidata, né? Pré-candidata do PPS. Vamos falar bastante sobre isso e também junto o assessor de imprensa da Câmara Municipal, Luiz Carlos Batista. Luiz Carlos, obrigado pela sua presença e começa com você o programa hoje. Olha que prestígio. Porque do último programa você me boicotou um pouco. Mas vamos lá. Vereadora, o senhor não acha muita pretensão só querer ser prefeito de Taubaté? Com um partido pequeno, com um partido que não tem estrutura, com um partido que não tem dinheiro, com um partido com poucos candidatos a vereador, que possivelmente não preenche uma chapa, até onde eu sei. E a pergunta, embora um pouco delicada, né, com a dama primeiro, parabéns pelo Dia da Mulher, né, no dia 8, mas eu fiz essa pergunta para todos os candidatos, vou fazer para os próximos também. E nessa pergunta não vai opinião minha não, assim, só não acha, não estou dizendo que é pretensão não, é que é uma pergunta que eu faço a todos. Bom, Luiz, eu acho que não é pretensão nenhuma do PPS se colocar com uma candidatura própria. Até porque nós, apesar da gente ter uma cultura muito voltada para a quantidade, muito mais do que para a qualidade, o PPS ele tem isso, ele tem qualidade. Nós temos no partido uma equipe, militantes no partido dotados de capacidade técnica, sabedores do que é realmente gestão pública, e é isso que Taubaté precisa. Porque o que carece hoje, o maior problema hoje em Taubaté, seja se você tem problema na saúde, na educação, principalmente agora segurança, trânsito, quando você começa a observar todo o problema, qual é a raiz? Falta de planejamento. E isso o PPS tem e dá aula sobre isso. Nós temos uma equipe de ponta no que se refere em termos de gestão estratégica de governos públicos. E a partir disso, que a senhora vai, com essa equipe, a senhora vai tentar superar os seus adversários, porque os demais têm muita estrutura, né? Tem um candidato do PSDB que tem 10, 12 partidos com 150 candidatos a vereador. E o PPS nunca elegeu um vereador, a não ser a senhora, só tem uma bancada. Não, já teve o Henrique, agora, né? Agora, né? Só quem? O Henrique foi eleito pelo PPS. Foi eleito. Entendi a senhora falando que ele vai sair de novo. Não. O PPS também nunca lançou um candidato a prefeito, né? Aliás, no Vale Paraíba tem algum prefeito do PPS? Nós temos João Ribeiro aqui em Pinda, temos também a doutora Ana em Campos do Jordão. Então, qual a principal mensagem que o senhor vai dizer, pretende dizer aos eleitores para superar toda essa estrutura maior que os outros partidos têm? Além de tudo que o senhor já falou, quer dizer, temos práticos, porque a dificuldade de uma campanha, de pôr um programa na televisão, o custo disso, você sabe que não é fácil, não é pouco. Primeiro que nós não estamos sozinhos. Se nós não temos várias siglas partidárias ainda, mas nós temos o principal, que é a população que tem dado esse respaldo para que a gente continue nessa certeza e nessa proposta de apresentar uma candidatura própria do PPS para Taubaté. Com relação à questão de partido, o que é importante a gente compartilhar aqui, nós temos, a princípio, o PSD conosco e a gente tem cada vez mais estreitado a nossa relação, embora tenha a pré-candidatura do Mário também, mas há uma conversa muito próxima, há um compromisso de ter um projeto em comum para Taubaté. Em termos de outros partidos, há possibilidades, elas não se esgotaram. Não é à toa que algumas pessoas ainda de outras siglas partidárias nos procuram porque acompanham
as pesquisas, e as pesquisas mostram que a nossa condição é uma condição extremamente favorável. Por quê? Porque apresenta algo de verdadeira mudança, mas uma mudança com real sustentabilidade. Mudança, no caso, a senhora saindo pela primeira vez como pré-candidata, se lançando como pré-candidata. Certamente, algo que eu nunca pensei na minha vida que fosse acontecer, sinceramente. A senhora declarou realmente na imprensa que não aceita a condição de vice do Antônio Mário Ortiz numa coligação? Olha, já declarei isso, como também em qualquer outra situação. É lógico que política, a gente sabe que as coisas podem mudar. E se você me perguntar isso, hoje a nossa condição é essa. E uma possível coligação com o PSD seria o Antônio Mário vir a ser vice na chapa, seria isso? Essa é a condição proposta. do PDS. A princípio é a proposta. É lógico que essa proposta ela só pode ser revista e aí o PPS vai fazer uma análise também de conjuntura e, por que não, uma análise matemática da situação. Porque não adianta você também, se de repente provar que o Antônio Mário tem viabilidade, mais viabilidade, para chegar, a gente poder oferecer esse projeto que nós acreditamos, nós podemos até repensar, mas nesse momento não. Nesse momento, nós consolidamos a nossa pré-candidatura. Inclusive, essa série de conexões que a gente está fazendo é baseado na pesquisa do jornal Vale, tá? Aqui, a matemática diz que ele está 8 pontos à frente da senhora. A senhora acredita? Qual é o grau de credibilidade que a senhora tem nessa pesquisa, aparecendo com 12%? Olha, eu fico até surpresa. E a matemática na política não é tão exata, não é? Uma coligação da professora Poliana com o Antônio Mário, que daria 19 mais 11, eles iriam para 30%. Isso não existe. Nós já estaríamos, então, no segundo turno, né? Em primeiro. Se a gente fosse PS, se for pensar dessa maneira. Bom, como foi a pergunta mesmo, Miguel? A matemática, nesse caso que a senhora falou, ele aparece à frente da senhora com 8 pontos. Perfeito. Né? E qual é o grau de credibilidade que a senhora dá a essa pesquisa? A senhora acha que tem esses 11, 12% realmente? Olha, eu tenho um pezinho atrás. Por quê? Nós já pedimos essa pesquisa no cartório, essa pesquisa não chegou na totalidade até nós e nós temos direito disso. Mas insistimos e o dia que chegar vamos fazer uma análise com maior profundidade a respeito. Deve ter sido registrado em São José, né? Então, uma coisa que eu achei interessante na pesquisa é que quando ela aponta essa porcentagem para mim, 11%... num cenário, 11,3%. 11,3%? Na mesma matéria, ela coloca que num determinado bairro eu estou com mais de 20% e numa outra região 19%. Então vamos lá. E aí eu não entendo essa média. Parque Europeu, Jardim de Araguá, entre outros. O entre outros é muito... entre outros. 20,4% na região. Pois é. Aí eu não entendo. Imagina, 24% é interessante. Aí você vê que a gente tem um percentual bastante interessante para a situação. E outra situação que me faz rever esse índice é o fato de que nas 3 eleições da qual eu participei, primeiro mandato de vereadora, segundo e recentemente participando do pleito para deputada federal, a avaliação que nós fizemos, observando todas as urnas da cidade, é que eu tenho um equilíbrio muito interessante nas urnas. Eu não tenho voto só numa região da cidade. É pulverizado. É pulverizado. Até porque as pessoas identificam em mim um trabalho diferenciado nesse sentido. Não é só para um bairro, é para a cidade toda. Trabalhar com a política pública significa trabalhar para todos os bairros. Isso a senhora pode detectar até na sua reeleição. E Justo. na própria eleição. A senhora não é vereadora de um bairro, uma comunidade, né? Não, eu sou vereadora de Taubaté, da cidade de Taubaté, e durante o mandato procuro resgatar isso junto às pessoas, por meio de um trabalho de conscientização de que nós temos que ter esse sentimento mais amplo. É lógico, é interessante ter alguém do bairro, mas isso não significa que vai resolver os problemas do bairro. O que nós temos que ter é um corpo de vereadores, um gestor público municipal, um executivo que tenha consciência do que é governar para uma cidade, fazer acontecer para a cidade toda. A senhora chegou a conversar com o pré-candidato do PSD, essa afirmativa, eu não vou ser sua vice? Já conversamos. E qual a reação? O Mário também não vou ser seu. Eu também não vou ser seu vice. Não. O Mário, nesse ponto, eu acho que ele é mais... Eu acho que a tônica da conversa foi por esse lado também. Não, o Mário é mais flexível nesse ponto. Acho que, assim, até
a questão da experiência dele, da vivência dele. Foi prefeito. Não foi uma conversa nesse tom, assim, então eu também não vou ser. Não, pelo contrário, o Mário, pela experiência dele, ele coloca. Bom, não é agora, Poliana, mas a gente pode conversar depois. Conversar a gente pode sempre. Mas o objetivo nosso é consolidar cada vez mais essa nova proposta para a cidade. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, Conexão Popular, hoje recebendo a vereadora professora Poliana Gama, pré-candidata do PPS. Fica aí que a gente volta já.